Aplica-se uma força de 80 newtons perpendicularmente a uma superfície de 0,8 metros quadrados. Então, olha só. A força que está sendo aplicada é de 80 newtons, tá? A área da superfície é de 0,8 metros quadrados. Aí ele quer que você calcule a pressão. Bom, nós vimos que pressão é força sobre área. Essas unidades aqui estão no sistema internacional. Então vai ficar pressão é igual a 80 sobre 0,8. Isso aqui vai dar 100 newtons por metro quadrado. Bom, e 100 newtons por metro quadrado é a mesma coisa que eu dizer que é uma pressão de 100 pascais, tá certo? Newton por metro quadrado e pascal é exatamente a mesma unidade de medida. Agora, na questão 8, ele pergunta assim: qual é a pressão exercida por um tanque de água que pesa 1000 newtons? Então, olha só, para não confundir, peso, que também é uma força, está valendo 1000 newtons, sobre uma base que tem uma área de 2 metros quadrados. Então, pressão vai ser força sobre área, tá? A força vale 1000 newtons, a área 2 metros quadrados. Isso significa dizer que a minha pressão aqui vai ser de 500 newtons por metro quadrado, tá certo? Próxima questão. A água contida num tanque exerce uma pressão de 40 newtons por metro quadrado. Então, a pressão que eu tenho disponível aqui, de acordo com os dados, é de 40 newtons por metro quadrado, sobre a sua base. Se a base tem uma área de 10 metros quadrados, calcule a força exercida pela água sobre a base. Então, vamos lá. Pressão é força sobre área, tá? Se o meu objetivo é calcular a força, a área vai para lá multiplicando. Então, vou ficar aqui, força é pressão vezes a área. Ou seja, pressão 40 newtons por metro quadrado, área 10 metros quadrados. Isso aqui vai dar uma força de 400. Bom, metro quadrado com metro quadrado, ok? A força vai estar em newtons, certo? Próxima questão. Um indivíduo precisa atravessar um lago coberto com uma fina camada de gelo. Em que situação ele tem maiores probabilidades de atravessar o lago sem que o gelo se quebre? Andando normalmente ou arrastando-se no gelo? Arrastando-se deitado no gelo. Então vamos lembrar que se a pessoa caminhar normalmente, ela vai deixar a marca de 2 pés. Certo? Se a pessoa estiver se arrastando, o meu desenho aqui vai ficar maravilhoso, né? Vai ficar alguma coisa parecida com isso, tá? Então, a grande questão é, aqui eu tenho maior área. Se eu tenho maior área, eu vou ter menor pressão. Aqui eu tenho menor área, consequentemente, maior pressão. Já que o indivíduo é o mesmo, o peso é o mesmo, então isso não vai ser alterado. Então, onde que ele tem maiores probabilidades de atravessar sem que o gelo se quebre? Nessa situação aqui. Por quê? Nessa situação, a área de contato da pessoa com o gelo vai ser a maior possível. E nesse caso, com menor pressão, as chances de que o gelo se quebre são bem menores, certo? Questão 11. Um faquir possui 2 camas do mesmo tamanho, uma com 500 pregos e a outra com 1000 pregos. Então, olha só. Ele está falando que ele tem uma cama. Vou tentar fazer aqui, ó. 3 quadradinhos, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos e 3 quadradinhos. Mais outra cama aqui igual. Então, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos e 3 quadradinhos. Só que numa dessas camas, ele tem 500 pregos. E na outra, ele tem 1000 pregos. Então, quer dizer que a quantidade de pregos vai ser maior. Bom, aí é a mesma situação que a gente acabou de ver ali. Onde eu tenho maior quantidade de área de contato, ou seja, maior quantidade de pregos, eu vou ter menor pressão. Então, onde que ele vai estar mais confortavelmente instalado? Exatamente naquela cama que tem maior quantidade de pregos.
Lembrando que ele insistiu aqui, ó, as duas camas são do mesmo tamanho, tá ok? Quando a faca está cega, não afiada, é necessário uma força maior para descascar uma laranja do que quando ela está afiada. Por quê? Bom, vamos tentar fazer um desenho aqui assim, ó. A faca cega, ampliando aqui a lateral, como se fosse fazer um corte na faca, ela tem esse formato. Uma faca afiada, o formato dela é esse aqui. Ok? Quando você vai encostar essa área aqui na laranja para poder descascar, a área de contato aqui é relativamente grande quando comparada com essa, tá? Que vai ser bem menor. Ok? Então, quando eu estou usando uma faca afiada, eu preciso de menos força para poder cortar, descascar a laranja, porque com menor área de contato, maior a pressão, e por isso eu preciso fazer menos força para poder descascar a laranja. Ok, pessoal? Terminamos a correção desses exercícios. Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.